Tá. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui em mais uma live. Nossa, Alexandre Fonseca. Nossa, de todo mundo, né? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental durante a pandemia, né? Como que a pandemia e toda essa situação de quarentena, não quarentena às vezes também, volta para a quarentena, como isso tudo tem afetado a nossa vida, nossa saúde mental, né? Física e mental. Porque a saúde mental também a gente acaba sentindo reflexos físicos dela, né? Então eu gostaria de... Eu estava vendo muitas pessoas vindo falar comigo como estão se sentindo, né? E pensei nesse tema, porque eu acho que, como é tanta gente, né? Isso afeta todo mundo, não é algo individual. Então é importante a gente passar essa experiência, passar um pouco, falar como que é, para as pessoas sentirem que não é só com elas também, né? E eu trouxe aqui nosso convidado de hoje, Gustavo Rodrigues, aqui formando agora nesse semestre na UF aqui de Volta Redonda. Boa tarde, Gustavo. Fala um pouco aí sobre você e sobre o tema. Boa tarde, pessoal. Me chamo Gustavo Sarmento Rodrigues, né? Alguns me conhecem por um sobrenome, outros me conhecem por outro sobrenome. Eu sou formando pela UF agora do 10º período, né? Vou ser um desses formandos que vão concluir a graduação no meio da pandemia, né? Eu fui honrado aqui com o convite do Alexandre, que é um colega de longa data, um amigo de longa data da UF, para conversar um pouquinho com vocês sobre como está sendo a situação do isolamento social, né, ou como está sendo essa questão para lidar com a Covid, né. E é isso, espero conseguir contribuir um pouco com a discussão que o Alexandre vai propor aqui para a gente hoje. Eu acho que é isso, assim, né, como eu estava falando, eu acho que a vida cotidiana, assim, antes da pandemia, ela já vinha sendo muito estressante, né, já vinha sendo muito pesado para as pessoas. O país já vivia num momento muito tenso economicamente, politicamente, com as tensões políticas e sociais, né? Isso a gente vê também que afeta as pessoas andam cansadas de tudo. Então, quem trabalha acorda de madrugada, pega para ir para o ônibus, pegar ônibus lotado, né? Chega no trabalho, um trabalho que muitas vezes não é recompensante, recebe um salário mínimo, quando tudo isso, né? Tirando desconto. Chega em casa, tem que cuidar de família, não tem tempo para si, ou se não tem a família ali para ficar sozinho. E isso vai acumulando, né, uma vida de estresse, que todo mundo se sente cada vez mais ansioso, né? A gente vê que a ansiedade, depressão, certos sintomas, né, tem sido não tão individuais, mas quase uma coisa crônica na sociedade, né? Que se a gente for ver mesmo 90% das pessoas aí falando estatística de cabeça, né? Mas boa parte das pessoas, vocês falam, você pergunta como você é, a pessoa fala, sou muito ansiosa. E as pessoas realmente estão se sentindo cada vez mais assim. Aí agora a gente entra na pandemia, que é uma situação atípica, né, na sociedade, ninguém estava esperando por isso, e acaba realmente trazendo ainda mais ansiedade, mais desespero, mais depressão, né, depressão que seria já uma coisa patológica, uma coisa doença realmente, que as pessoas ficam sem saber o que fazer, né. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, como que você vê que essa pandemia e depois, consequentemente, também a quarentena, esse isolamento social, afeta a vida mental das pessoas, né? A vida mental e física também, né? Das pessoas. Então, Alexandre, acho que é importante a gente frisar algumas coisas aqui, né, de começo de conversa, né. Primeiro, eu queria me posicionar enquanto profissional e de onde eu vou falar, né. Tem vários profissionais hoje, né, que trabalham com saúde mental, com formação em psicologia, e tem outras pessoas que, enfim, resolvem dar pitaco na área, falando que a pandemia pode ser um tempo de oportunidade, né, tentando falar que a gente está numa situação onde, de alguma forma, isso vai ter um saldo completamente positivo, né, dependendo de como você lidar com isso. Bom, eu não parto desse ponto de vista, eu discordo dessa afirmação. Eu acho que a pandemia ela é um desastre, né, econômico, ela também é um desastre de saúde, né, obviamente, e também é um desastre político, né.
A gente está inserido num cenário catastrófico nesses 3 âmbitos, né? E algo que é importante, acho que deixar claro, assim, é o fato de que a pandemia, ela vai encontrar com todo mundo em alguma dessas vertentes. Porque mesmo a pessoa que ela não pegue o Covid, ou mesmo a pessoa que pegue o Covid e seja sintomática, e ela tem uma loja, ela vai sentir no bolso os impactos da economia, né? Ou uma pessoa que tem uma aposentadoria, mas tem um medo de ficar o tempo todo, né, tem um medo frequente de ficar doente, né, isso gera muita ansiedade nessas pessoas. Então, a pessoa que ainda tem uma saúde boa, mas que também tem uma renda estável, mas ainda assim o isolamento social, né, gera consequências emocionais em alguém que tinha um estilo de vida acostumado com o contato físico. Então, a conta vai chegar para todo mundo, né? Eu acho que isso é importante. Ela vai chegar personalizada de acordo com o estilo de vida de cada um, mas todo mundo vai pagar um pouco essa pandemia de alguma forma, né? E algo que eu acho que, de certa forma, indica como que vai ser esse custo Covid, né, que cada um de nós vai pagar, é um pouco da forma como a gente já estava antes, né? As pessoas que já estavam com uma certa ansiedade antes da pandemia, por conta de emprego, por conta de alguma questão de saúde, por conta de alguma outra questão específica, essas pessoas provavelmente nesse momento estão com mais ansiedade, estão mais ansiosas, né? Pessoas que se sentiam angustiadas estão mais angustiadas, né? Pessoas que estavam fazendo tratamento para substâncias provavelmente estão tendo piores significativas nesses tratamentos, né? Pessoas que estavam com abuso de álcool, abuso de outras substâncias, estavam tentando dar a volta por cima disso. Esse cenário catastrófico ele acaba impulsionando as pessoas a retornar nesses hábitos, né? Que nada mais são, em certa medida, né? Dependendo, estratégias para lidar com os problemas, né? Do cotidiano. Muito comum a pessoa perder emprego, começar a beber, ou então acontecer alguma outra coisa, a pessoa começar a ter algum hábito não saudável. E eu acredito que a pandemia ela intensificou isso de uma certa forma, né? Porque a gente, como a gente estava falando, né, a vida já estava muito caótica para todo mundo, né, principalmente no Brasil. Eu acho que no mundo todo a vida moderna ela é caótica, mas no Brasil é um país que a gente entrou numa crise econômica que a gente não saiu em momento nenhum, né? Então a gente já estava nessa coisa caótica. Aí agora, quando chega a pandemia, que é uma surpresa para todo mundo, né? A sociedade como um todo entra em choque. Eu costumava falar que era quase como se tivesse entrado nas 5 fases do luto, né? Porque chega o mundo, chega as autoridades, fala, olha, vocês vão precisar ficar de isolamento porque está vindo uma doença que está matando todo mundo. E primeiro realmente foi esse susto, né? Vai estar matando todo mundo, está matando muita gente e pode matar seus familiares, seus amigos, até você. Mesmo se você for jovem, também pode te matar. Então, a primeira coisa que vem realmente é um susto, né? Então, eu acho que a pessoa ela tenta negar, né? Tenta fazer qualquer coisa até que ela aceita a situação de certa forma, né? Eu acho que um pouco nessa linha. Só que ela tem se expandindo por muito mais tempo do que a gente imaginava. Eu lembro que lá no começo, lá em março, né, minha mãe falou comigo assim, isso aí até junho, mais ou menos, já melhorou. Eu, na época, eu estava olhando e pensando, do jeito que a gente tá lidando com isso, não vai. Infelizmente, realmente só quando... Vou normal, a gente já entende que só realmente quando tiver vacina, mas a gente já começava a entender ali em abril que realmente isso ia se estender muito mais do que parecia, né? Então as pessoas começam a ficar sem um lugar, né? Sem entender o que fazer. Eu acho que é muito desse desespero, essa ansiedade, é um pouco da dúvida também, sem um planejamento, né? Se as nossas autoridades, se o poder público não tem um planejamento, né? Como eu disse aqui semana passada, o Samuca não tem um planejamento. Se você perguntar para ele como que vai estar a Volta Redonda daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele não vai saber te dizer, vai dizer que está a mesma coisa, a mesma situação de hoje, né? Morrendo gente, quarentena parcial ou não.
a pessoa individual, ela não sabe também o que fazer. Eu acho que é importante mesmo a gente colocar aqui que todo mundo está passando por isso junto, de certa forma, né? Isso eu acho que é algo importante de se pensar também nesse momento, né? A pandemia, ela trouxe um aspecto que ele é muito facilmente confundível, né? A gente pode confundir muito o fato do isolamento com a questão de enfrentar isso sozinho, né? Então, assim, dá muito a impressão de que cada um vai ficar na sua casa, né, ou então no seu cômodo, né, porque muitas pessoas hoje vivem em poucas casas, né, então você tem casas com 10 pessoas, né? Como é que se faz isolamento social numa casa com 10, 15 pessoas? Mas um certo discurso da mídia, ele trouxe muito essa sensação de que os cuidados, né, eles são seus, o isolamento ele é seu, né, uma perspectiva, de certa forma, individual de cuidado, né? Então, por exemplo, você vai ficar ansioso, né, você vai ter que lidar com a sua ansiedade com as ferramentas que você tem. Bom, de certa forma, isso não está completamente errado, né? A gente precisa ter um certo manejo das nossas emoções, né? Isso é muito importante. Mas eu acredito que, como a gente está com um problema, Alexandre, que é um problema generalizado, né, que vai para todas as áreas, as soluções precisam ser generalizadas, né? E como a gente tem um problema que não é individual, né, a gente precisa ter soluções coletivas. E como que isso me aparece assim, né? Como eu estava dizendo antes, a conta ela vai chegar para todo mundo, né? O enfrentamento que as pessoas vão ter com essa conta é que não pode ser totalmente individual, sabe? Muito comum, por exemplo, hoje em dia, né, estava vendo uma matéria, o pessoal falando sobre pessoas que estão sendo despejadas, né, porque não tem como pagar o aluguel, por conta do desemprego, né? A gente está indo aí para as últimas parcelas do auxílio emergencial, a gente está indo para o final aí do seguro-desemprego, as pessoas que foram mandadas embora, principalmente do ramo de restaurante, principalmente dos mais afetados, né, pela pandemia. Então, o final do ano aí, o Natal, está sendo um presente grego, né, para as pessoas, né? Colapso econômico completo, né? Mas é nessas horas que a gente precisa pensar em situações coletivas, né? E não que vai resolver o problema, que é para minimizar o problema, né? É isso que eu acho importante dizer aqui, né? Por exemplo, pessoas com problema de aluguel estão se juntando, né, em representação de moradores para poder pedir uma diminuição do aluguel com os locatários, né? As soluções elas têm que passar por meios coletivos, né? Pessoas ansiosas, estão se sentindo isoladas, têm feito grupos de pessoas do mesmo condomínio, da mesma rua, né? Hoje a gente tem um conjunto de ferramentas que facilita isso, de certa forma, né? Fico imaginando se a gente tivesse que lidar com essa pandemia lá no século XVI, né? Que aí era todo mundo dentro de casa, não podia mandar mensagem, não ia ter uma live, né? A gente poder estar conversando. Então seria um isolamento social muito mais complicado, né? É, o E... que, Pode falar. é isso, como tem falado, né? A estratégia do poder público hoje brasileiro, né, do bolsonarismo, é de realmente tentar individualizar, né? Então, tipo assim, quem faz quarentena? Não, faz só o idoso e cada um cuida da sua família. Cada um cuida de si, do seu avô, do seu pai, não deixa ele sair de casa e você, quando você sai de casa, não entra em contato com eles, né? Então, é toda uma responsabilização individual dos problemas de uma coisa mais claramente coletiva e social que a gente já uma humanidade pode enfrentar, que são, pode ser, vamos dizer, guerra e pandemia, né? Que é alguma coisa claramente social. Não adianta uma pessoa fazer isolamento completo que não consegue, ou 10 pessoas, 15 pessoas, ou 5% da população fazer isolamento, né? Um dos motivos da origem do Estado, como eu disse na semana passada também, foi justamente para tentar controlar esse tipo de coisa que era uma pandemia. E eles têm a estratégia realmente para tentar tirar a responsabilidade do governo, de colocar em cima de cada um de cuidar da sua própria saúde, tanto física quanto mental também. E a gente, você também sabe muito bem, né, como que é importante a gente fortalecer espaços, né, públicos como os CAPs, né, nossa rede de saúde mental, que vem sendo escateada, infelizmente,
procurar saídas, assim, como você falou, né, coletivas, e a gente, então, sempre voltar a pensar de forma coletiva, né? Então, nós, como eu falei, todo mundo está enfrentando os mesmos problemas. Então, se nós temos, como você falou, aluguel atrasado, condomínio, quantas pessoas de Volta Redonda será que estão com aluguel atrasado sem pagar? Será que a gente não consegue fazer aí uma associação de moradores, né, associação de ocupantes de aluguel? Isso tem sido feito muito nos Estados Unidos, feito boicote de aluguel conjunto. É uma coisa arriscada, é difícil, mas é uma coisa de última instância. O pessoal que não tem mesmo, vai despejar todo mundo. Unidos somos mais fortes, né? Então, eu acho que é tentar pensar realmente de uma forma, porque realmente, como você colocou também, né? Essa cultura que coloca de empoderamento pessoal, de vamos praticar aqui um pouco de meditação e vai resolver esses problemas, né? Tentar se adaptar ao mundo é muito problemática, porque o problema não vai embora. Você só aprende a tentar conviver com ele um pouco melhor. Isso é muito problemático mesmo, porque as pessoas continuam doentes. Eu acho que é importante afirmar isso também, né? Tem muito profissional hoje no mainstream, né, que faz isso, né? Há 10 estratégias para lidar com a coronavírus, né, do isolamento social. Bom, eu acho que lidar, assim, está todo mundo lidando de alguma certa forma, né? Tá todo mundo, né, talvez descobrindo um novo hábito, talvez descobrindo um novo hobby, né? As pessoas talvez estão fazendo exercício físico em casa, ou socializando com outras pessoas que não estavam. Mas eu acho importante entender que algumas soluções, né, que estão sendo apontadas são soluções provisórias, né? Você está com o seu aluguel vencendo para a semana que vem, você pode fazer uma super meditação, né, que o dinheiro não vai cair na sua conta para você poder pagar o aluguel, né? Se você está com, sei lá, a escola do seu filho vencendo, você pode fazer o exercício de inspiração que for, anti-estresse que for, o questionário que for, né, que a boleta ainda vai estar lá. A questão é entender, Alexandre, que esses problemas são coletivos. Esse é o ponto. Por que eu estou querendo dizer isso? Os problemas eles vão se apresentar para a gente agora. Eles vão se apresentar numa espécie de avalanche, né? Porque uma conta não vai parar de vir em relação da outra e elas vão se acumulando. E aí, com isso, conflitos familiares, conflitos de relacionamento, um conjunto de problemáticas vão se configurar. Mas talvez, né, entendendo que isso é uma situação não individual, né, coletivizando isso com as pessoas, né, dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, né, buscando soluções que já foram feitas, né, estão tendo bons resultados, né, igual essa que você trouxe dos Estados Unidos, né, tentar pela via da redução de danos, né, tentar passar aí até a gente conseguir desenvolver uma vacina pela via da redução de danos, né, porque algum dano vai ter. Né? Isso que é importante. Talvez as pessoas não sintam isso muito agora, assim, a gente está um pouco amparado pelo auxílio emergencial, um pouco amparado pelo seguro-desemprego, por um sistema de seguridade social, em certa medida. Mas isso em algum momento vai, né, vai findar. Né? Como que as pessoas vão lidar com isso? Isso que eu acho importante. Eu queria também realmente falar, né, porque nós estamos no momento agora, meio para o final de agosto, e isso tudo começou no começo de março, né, e as pessoas, eu tenho visto muito, pelo menos na experiência pessoal, mostrando como a quarentena tem sido realmente definhada, né, o pessoal falando, até o vídeo de ontem do Porta dos Fundos foi desconfinamento, né, porque tem sido cada vez mais difícil defender a quarentena publicamente. Por quê? Porque a gente sente que ninguém mais aguenta isso, ninguém mais aguenta ficar isolado socialmente. Apesar de a gente sabe que é totalmente necessário, e aí quando a gente vai defender isso publicamente, a pessoa fala, mas ninguém aguenta mais e tal, não sei o quê. Mas é importante colocar, né, que mesmo quem defende a quarentena, a importância da quarentena, também não está aguentando. Quando a gente defendeu em março, que era para ser feita uma quarentena, era para ser feita uma quarentena planejada, com prazo para acabar, porque igual na Europa, né? Durou 2 meses e conseguiram controlar. Mas fizeram direito, fizeram com planejamento, estudo, análise, gestão, e foi feito bem, né? Agora a gente não fez quarentena certa de forma nenhuma e foi cada vez mais cansando todo mundo.
e dificultando o nosso lado para a gente que defende a saúde, defende a vida, né? Então ficou realmente cada vez mais difícil da gente fazer isso, porque a gente sabe que ninguém mais aguenta. E realmente ninguém mais aguenta. A gente que defende a quarentena não aguenta mais também. Então é bom colocar para a pessoa que está em casa se sentindo mal porque está também às vezes quase furando a quarentena, ou encontrando com amigos e família, mas é importante respeitar esse distanciamento, usar máscara e fazer tudo possível para não sair de casa quando não é necessário, mas também se cobrar um pouco menos, porque assim, é difícil mesmo. É muito difícil, é uma situação que pelo menos a gente não viu há 100 anos, assim, a gente como ser humano precisa de contato, precisa de carinho, precisa desse afeto presencial e a gente sente muito falta quando isso não acontece, né? Então a gente acaba criando, as pessoas já estão criando esses mecanismos de voltar a uma certa vida quase normal, apesar dos perigos que isso representa, né? E acho que é um desafio que a gente vai ter, porque a vida normal a gente não pode voltar também, né? Continua morrendo 1.000 e poucas pessoas por dia, estamos ainda em umas piores fases. Agora, eu acho que colocar isso também para as pessoas um pouco não deixarem se cobrar tanto, não enlouquecerem com a própria cobrança de ter que ficar nisso, né? Se permitir um pouco também dentro do possível. Eu entendo também que as pessoas tomam decisões, né? E algumas decisões são tomadas no sentido de que poderiam ter sido pensadas outras estratégias, né, para lidar, né? Mas preferiu se adaptar, né, ao que já se tinha de uma forma meio capenga para poder lidar com algo completamente novo, né? E essa lógica, ela apresenta uma quantidade de furos muito grande, né? Por exemplo, vou usar um exemplo aqui metafórico, né? A pessoa que faz exercício físico, né? Ela gostava de ir para academia, correr, etc, né? E, bom, agora, o que ela faz, né? Agora ela vai ficar em casa, ela vai tentar montar uma rotina de exercício que ela possa fazer em casa, ou em algum lugar isolado, ou ela vai correr nos mesmos lugares, cheio de gente, com máscara. Então, se a gente parar para ver em termos psicológicos, né, é mais fácil, em relação de custo de resposta, ela colocar uma máscara no rosto e voltar a correr, né? Só que isso não é o isolamento social. É mais custoso você ter que repensar completamente a sua rotina, né? É mais custoso você ter que repensar completamente as suas relações sociais no geral, né? Porque isso é uma coisa importante também. A situação da Covid, ela nos cobra aprendizados que alguns de nós nunca tivemos, né? Ela nos cobra saber lidar com ter que ficar em casa, por exemplo. Ela nos cobra saber lidar com ter que ficar com a nossa família, por exemplo. As pessoas às vezes trabalhavam 12 horas por dia, né? E de lá já ia para o happy hour, ia para outra coisa, né? E aí encontrar com a sua família só na hora de dormir, praticamente. Então, a Covid nos cobra um conjunto de débitos que a gente já tinha antes, só que a gente não percebia, né? E, bom, e vamos ter que lidar com isso, né? Vamos ter que lidar com isso, vamos ter que lidar com cada uma com cada uma dessas variáveis que vão se apresentar, né? Das domésticas, das profissionais, de todas as variáveis que podem acontecer, né? Quando eu disse que o saldo ele não seria algo positivo, eu quis dizer que não significa que a gente não vai aprender nada com isso. A gente pode aprender alguma coisa com isso. A gente pode aprender a lidar melhor com a nossa família. A gente pode aprender a lidar melhor com alguns dos nossos problemas. A gente pode aprender a lidar melhor com ficar sozinho, né? Descobrir estratégias de integração com outras pessoas através de outras plataformas. Acho que todo mundo está aprendendo alguma coisa nessa pandemia. Algumas pessoas estão aprendendo a comprar online
Algumas pessoas estão aprendendo a usar o WhatsApp, outras pessoas estão aprendendo a usar o Facebook, né? Outras pessoas provavelmente vão ter que aprender a usar menos essas redes sociais, né? Porque se antes a gente utilizava isso quando tinha uma espécie de tempo vago, agora que a gente provavelmente tem mais tempo vago, se a gente usar tudo isso de rede social, a gente fica mais de 6 horas em rede social. Então, E aprender aprender novas também coisas vai não ser só necessário. essas coisas, e aprender não só necessariamente essas coisas físicas, né, o que fazer, mas aprender um pouco de si mesmo também, né? Acho que muita gente quando se enfrenta novas experiências, né, você acaba descobrindo certas novas faces da vida e da sua própria psique. Mas como você falou, assim, eu acho que também nós estamos enfrentando uma crise que não tem nada de boa, né? A pandemia não tem nada de bom. Não é algo que não é uma oportunidade para você sair aí fazendo curso e fazer as coisas, não é uma oportunidade, é simplesmente um desastre que infelizmente a gente está tendo que lidar e a saída realmente é coletivamente. A gente está batendo agora acho que 25 minutos mais ou menos, só para a gente dar uma conclusão, mas é o ponto que eu estava pensando, né, como eu falando, eu acho que como a gente está essa fase mesmo da pandemia, onde já estamos muito tempo nisso, muito tempo nessa quarentena, e a gente não sabe mais se está na quarentena ou se não está, e eu tenho mesmo esse medo, acho que é uma coisa até pessoal, assim, né, de como mediar, assim, entre não pirar, muita gente fala isso, né, uma amiga minha falou esses dias, eu tô tendo que gastar muita energia de alguma forma, correndo, fazendo alguma coisa, porque senão eu vou pirar. Então, a gente tentar criar mecanismos pessoais e sociais para não pirar, não enlouquecer, e ao mesmo tempo mantendo a responsabilidade, a saúde consigo com o outro, né? Minha mãe tava muito mal, por exemplo, ela estava com, sim, eu acho que também um impacto, né? Como acho que todo mundo tá muito mal com toda essa questão, todo isolamento. Aí foi aniversário dela. E como que eu vou fazer? Eu não mando sobre ela, mas como que eu vou sentir se vai vir uma irmã dela, uma X, alguém para ficar aí? Eu preferia que não viesse ninguém, porque eu estou muito preocupado com a saúde dela, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar na saúde mental também, né? Assim, o que adianta também ficar aqui completamente trancada tipo assim, a saúde mental, né? Temos que encontrar esse meio termo para a gente ser responsável e também, mas ao mesmo tempo não enlouquecer completamente, né? Eu acho que esse balanço que a gente tem que tentar pensar. E saídas coletivas, falar com o outro, procurar ajuda de amigos, amigos para falar, porra, eu não tô bem. Isso é muito importante, falar, olha, eu não tô bem, será que a gente podia conversar com o outro, porque realmente a gente está distante fisicamente, né? Tem muita gente tá com problema com essa frase, né? Distanciamento social. Nosso distanciamento não deve ser social, é distanciamento físico, mas a gente tem que estar próximo socialmente um do outro ainda, com nossos mesmos núcleos de amigos que nós já tínhamos, talvez até procurar novas coisas, entrar no Tinder para conhecer gente, entrar em redes de relacionamento, procurar para conhecer, conversar, desabafar também, e nunca ficar sozinho, porque sozinho realmente enlouquece a gente, né? Acho que é isso, Alexandre. Você resumiu bem o que eu queria trazer quanto proposta, né, que a saída não vai ser individual, né? Aquela premissa de que a gente vai conseguir resolver os nossos problemas sentado, meditando, né, atingindo um nível superior de mentalidade, isso não vai acontecer. Né? Você vai conseguir reduzir um pouco seu estresse momentaneamente, mas a saída dos problemas sociais passam por medidas sociais. Né? E isso eu acho importante. Você destacou várias ferramentas, né? E eu acho que algo que tem em comum com todas elas, Alexandre, é o fato de que as pessoas vão precisar aprender novas formas de socializar agora, né? Arriscar mesmo, assim, instalar um aplicativo novo, você falou o Tinder, né? Puxar uma conversa, talvez, com alguém que você não tenha tanta segurança para puxar, vai ter que arriscar um pouco mais, sabe? E ver o que acontece, sabe? Aquelas inseguranças, está todo mundo assim, né? Se você que está ouvindo aí tiver um pouco inseguro para puxar a conversa com alguém, para falar sobre o que está assistindo, provavelmente essa pessoa que está querendo conversar também tem algumas coisas para falar acerca da pandemia. Então, pelo menos um assunto em comum todo mundo tem, né? A Covid virou um novo tempo, né? Você chegava falando, ó, vai chover hoje, né? Hoje em dia você já Vamos pode estar chegar falando
não aguento Como mais está usar nesses máscara. tempos aí, como você está nos tempos de pandemia? É sempre a pergunta Pois é. como você está durante essa quarentena? Eu vi até uma reportagem americana falando que as pessoas no Tinder estavam, às vezes, perguntando como você está, perguntando como que você está se sentindo por causa da relação da quarentena, né, da pandemia. Acho que é isso que é a nossa mensagem aqui. Eu acho que está todo mundo junto nessa. De alguma forma, nós estamos lutando pelas mesmas coisas, mesmo com diferenças ideológicas, mesmo que a gente tenha pensamento político diferente, fomos de lugar diferente, cor diferente, coisas sociais diferentes, econômicas diferentes. Nós estamos passando, de certa forma, de uma coisa, mesma situação social junto. Nós estamos pelo mesmo caminho, mesmo dúvidas, nós temos dúvidas, todos nós temos, e é importante isso. Então, eu fico aqui, muito obrigado, agradeço a presença do nosso companheiro Gustavo, tenho certeza que estaremos juntos nessa luta aí, a gente vai ter muita mais live, outra oportunidade a gente pode também estar. E lembrando que nós estamos aí toda terça-feira e sexta-feira, às 17 horas, e na quarta e sexta a gente tem podcast para lançar aí também. Valeu, Gustavo, fala aí. Falou, pessoal. Obrigadão pela oportunidade aí. Um forte abraço para todo mundo. Cuidem-se, cuidem-se um dos outros. Se sentirem que não está dando conta, procurem ajuda profissional. Tem muito psicólogo, tem muito profissional de saúde atendendo online, tem muita gente com iniciativas para atendimento gratuito. Mas procurem por saídas coletivas, profissionais ou não. Tudo bem? É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Valeu, galera. Forte abraço. Tamo junto aí, mesmo que separado. Valeu.